Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, nosso Deus, Senhor meu e Rei meu e Deus meu, para a sua própria glória, que essa noite, mais uma vez, seja manifesto a tua vontade na revelação da tua palavra, no entendimento que só o Espírito Santo pode nos dar, coisa que homem nenhum pode fazer. Que a tua palavra seja revelada a cada um que está aqui e os que estão também online, em algum lugar na face da terra, pelo YouTube ou pelo Facebook, que a tua palavra e o teu Espírito Santo, o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas, o Senhor é onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é o único que é onipresente e pode manifestar a sua glória em todos, segundo a sua vontade. Submetemos agora a tua vontade. Mas eu posso orar e rogar a ti e pedir, como Paulo orou pelos Efésios, que todos sejam cheios do pleno conhecimento e que tenham olhos iluminados e que recebam da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem pode falar amém? Amém. Palmas ao Rei dos Reis, Jesus Cristo é o nome dele. Maravilha, pode se assentar, por favor. Eu tenho alguns minutos para trazer o apostolado. Olha, semana passada, eu li 2 Coríntios 12, e eu quero ler de novo, antes deles colocarem o tema aí, da ministração de hoje. Olha comigo em 2 Coríntios 12, versículo 12, onde Paulo falou da parte dele. Hoje eu não vou falar da parte de Paulo. Hoje eu vou falar do outro lado. Mas Paulo falou da parte dele, 2 Coríntios 12:12, os sinais do meu apostolado. Paulo está falando por ele. Os sinais do meu apostolado. As evidências de que eu sou apóstolo. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Os sinais, segundo Coríntios 12:12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Quais os sinais de que Paulo era apóstolo? Olha lá, com toda paciência, por sinais, prodígios, milagres. Então Paulo provou, ou deixou provado, que ele era um apóstolo pela sua paciência, por sinais. Se você for ler em menos de um minuto, Atos 19, quer ver? Olha lá, já cheio. Atos 19:11, E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Está vendo? Isso aqui está em linha. Então, são sinais de que Paulo era um apóstolo. Sinais do apostolado de Paulo. Esses sinais e essas evidências eram o que provaram e comprovaram o apostolado de Paulo. Isso do lado de Paulo. Mas hoje eu não vou falar do lado de Paulo, porque Paulo provou. Os sinais do meu apostolado. Hoje eu não vou falar do lado de Paulo. Nós vamos falar do outro lado. Por favor, Igor. Ah lá. Ah lá é a próxima que eu quis dizer. Sinais de quem está debaixo do apostolado. É o outro lado da moeda. Então eu já falei, 2 Coríntios 12:12, sinais de que Paulo era apóstolo. Só que hoje está mais claro, está mais do que claro que Paulo era apóstolo. Ele deixou provado. Os sinais do meu apostolado, então ele já deixou claro. Mas hoje é outro lado, sinais de quem está debaixo. Se você puder sublinhar, eu te agradeço. Quem está debaixo. Sublinha lá,
quem está debaixo. Sinais de quem está debaixo do apostolado. É isso que eu vou conversar, é isso que eu vou falar, é isso que eu vou explicar em alguns minutos. Sinais, ou seja, evidências de quem está debaixo do apostolado. Todos aqui já sabem, de cor salteado, que Romanos 1,5 diz: recebemos a graça e o apostolado. Mas isso é supérfluo, né? Isso é supérfluo. Há algo mais profundo do que apenas citar recebemos a graça e o apostolado, né? Sinais de quem está debaixo do apostolado. Eu vim falar sobre 3 sinais. Primeiro, o Igor me ajuda aí. Primeiro sinal. Sinais de quem está debaixo do apostolado. Por quê? É tão importante essa ministração, que vai ser breve e objetiva. Ela é tão importante por quê? Porque nesses tempos que estamos vivendo, banalizaram a graça, né? Estão banalizando a graça, né? A graça pregada pelo Facebook é uma vergonha, é pregada por quem nem sabe o que é apostolado, nem entende dons ministeriais, como a pastora Helena estava falando, não entende, não conhece, não sabe, o que é uma vergonha. Logo, o tal não poderia pregar a graça, porque para você pregar a graça, você tem que estar qualificado. É igual um médico, você vai fazer um transplante de coração, se você não está qualificado para isso. Nossa, pastor, mas pregar a graça é mais ou menos nesse nível. Porque você pensa que pregar a graça é o quê? Você vai ter que, Jeremias 1, você vai ter que destruir reinos e estabelecer reinos. Isso é pregar a graça. Você pensa que pregar a graça é o quê? É ir no Facebook, colocar uma frase lá, você é salvo pela graça. Você acha que isso é pregar a graça? Pregar a graça é muito mais que isso aí, é muito mais profundo. Em Jeremias 1, Deus falou pelo profeta, ou para o profeta: eu te levantei, eu te estabeleci, eu te pus para destruir reinos. E a graça faz isso. A graça, para se pregar a graça, tem que destruir reinos. Estou falando da lei, tá? Está claro aí? Porque como é que você vai viver em graça se você ainda está firmado na lei, vivendo de obras mortas, de rudimentos? Então, para se pregar graça, o tal, por isso que tem que ser um apóstolo, ou no mínimo estar debaixo do apostolado, o tal precisa destruir reinos para estabelecer reinos. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Traduzindo, tem que tirar a lei para estabelecer a graça. Sinais de quem está. Isso vai ser muito importante para vocês, tá? Porque eu já sei quem está e quem não está. Para vocês vai ser muito importante e precisa ser muito importante. Porque a graça não é igual vender cachorro-quente, tá? A graça não é... você não pode cair em qualquer conversa, hein? Porque se você, de fato, Romanos 1,5, recebeu a graça e está debaixo do apostolado, haverá sinais e evidências que você recebeu a graça e está debaixo do apostolado. O que eu quero que você entenda é que não é simples assim, só citar, recebemos a graça do apostolado. Está conseguindo me entender? Porque citar, eu preguei esses dias, papagaios de hereges, né? Citar é só repetir, é só ler. Qualquer um na terra pode pegar Romanos 1,5 e ler. Qualquer um pode citar, mas receber a graça, não é assim não, irmão. Para você receber a graça... porque só tem um lugar em nossas vidas. Para receber a graça, tem que tirar a lei. Não tem como receber a graça se a lei está. Por favor, Hebreus 10. Não tem como. Então, o assunto é mais... Por isso que é um ministério sério. Para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Estão banalizando a graça, mas no MGA chega aqui e para, hein? Amém, abençoados? Estão banalizando por aí, mas quando chega aqui, para. Aqui tem um filtro, um feltro. Chega aqui e para. Aqui não tem bagunça. Aqui não é assim, não. Amém? Hebreus 10. Olha lá. Coloca o dedo no verso 9. Hebreus 10, 9. Então acrescentou. Era uma alusão a Jesus falando, tá? Aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro,
para estabelecer o segundo. O que é isso aí? Isso é Jeremias 1. Tirar o primeiro. Qual que é o primeiro? A lei, é o primeiro mandamento. Estabelecer o segundo. Qual que é o segundo? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então o segundo é a graça. Então, traduzindo, você tem que tirar a lei para colocar a graça. Aí sim recebemos a graça. Para receber a graça tem que tirar a lei. E quando diz lei, diz obras, diz rudimentos. Isso é tirar a lei. Por isso que eu não acredito que a Igreja Batista prega graça. Não, é uma mentira. Por quê? Fala que também crê na graça, mas está cheio de obras mortas. Como é que uma igreja pode falar que crê na graça ou que prega a graça se está lá com batismo em águas? Que graça que é essa? Eu não vou nem perder meu tempo agora, porque não vou ter que sair do assunto. Pastor, mas Jesus não batizou. Eu não vou, depois de 30 anos, não vou falar isso agora. No nosso site está cheio de mensagens sobre isso. Então não vou falar agora, nesse momento, que o batismo em águas tornou-se um rudimento desnecessário à salvação. Ele foi apenas um momento simbólico e profético. João Batista era profeta. Então ele trouxe uma simbologia, 30 anos que eu falo isso, simbologia do que iria acontecer em Cristo. Jesus já morreu, ressuscitou, já aconteceu. Tudo já está consumado. Por isso Romanos 6,3, não sabeis como batizado em Cristo. Um resuminho em menos de um minuto. Está claro aí? Só para lembrar o nosso fundamento. Amém? Então receber a graça é muito além de ler Romanos 1,5. Agora, se receber a graça é muito além de ler Romanos 1,5, tem que ter sinais de que o crente em graça, o cristão, tem que ter sinais de evidência. Se Paulo teve que apresentar sinais do apostolado dele, logo do lado de cá também tem que ter sinais de evidência que está debaixo do apostolado. Está claro aí? Então diga, se Paulo, como apóstolo, precisou mostrar sinais e evidências do seu apostolado, diga, também eu preciso mostrar sinais e evidência que estou debaixo do apostolado. Está claro aí o assunto? Alguém está vendo seriedade no assunto? Seriedade. Eu recebi a graça, estou em graça e continuarei em graça. Seriedade, não é moda, não é embalo, não é porque alguém me foi revelado. Hebreus 10:9, eu tirei o primeiro e estabeleci o segundo. Hebreus 10:9, eu tirei o primeiro da minha vida, filho de pastor. A lei estava imputada em mim. Tinha obras mortas em minha vida. Eu tive que tirar. Como é que você vai tirar? Como é que você vai estabelecer o segundo se não tirar o primeiro? Hebreus 10:9, olha aí, vou entrar no meu assunto. Se você não tirar o primeiro, como é que você está? Então, você que está me assistindo, que você que ainda está numa igreja evangélica, você está fazendo o que numa igreja evangélica? Mas não é bom ir para a igreja? Irmão, isso aí é chupetinha para criança, essa frase, né? Que é bom ir para a igreja, né? É bom você conhecer a verdade, né? É bom você conhecer o evangelho, né? Consegue perceber a diferença? Não é diferente de é bom ir para uma igreja? É bom ir para uma igreja? Isso é frase para criança. Frase para adulto, é bom você conhecer a verdade. É bom você conhecer o evangelho. É bom você receber a graça e o apostolado e ter fundamento para a sua vida. É bom você ser guiado pelo Espírito Santo. É diferente disso, é bom ir para uma igreja. Quem está entendendo? Então você que ainda está numa igreja evangélica, você, se está me ouvindo há tantos anos, não tem nem sentido você estar numa igreja evangélica, né? Porque chegando lá, eles vão anular o evangelho de Cristo. Eles vão anular a graça de Deus. Porque quando falar que você tem que se batizar para ser salvo, eles estão anulando a morte de Jesus na cruz. Não é? Porque ao dizer, se você não se batizar, você não será salvo, o que ele está querendo dizer? O batismo de Jesus e a ressurreição não valeu para nada. O que vale é você passar pelas águas. Não vale o sacrifício dele na cruz.
Aí ele foi cuspido, ele foi bofetado, ele foi chuchado, ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi satirizado, ele foi humilhado, ele derramou sangue. Isso não vale para nada. Vai valer agora que você passa pelas águas. Chega a ser heresia. Chega a ser quase blasfêmia. Literalmente anular a graça de Deus. Por isso, Coríntios 1,17, Paulo disse, olha, eu já não faço mais batismo para que a cruz de Cristo não se faça vã. Gálatas 2,21, eu não anulo a graça de Deus, porque Cristo não morreu em vão. Isso é entender o Evangelho, não é ir para uma igreja evangélica. Estão entendendo o que eu estou falando? Sinais de quem está debaixo do apostolado. São 3. Primeiro sinal, hein? É assim que eu discerni quem está debaixo do apostolado. Porque você vai ver muita gente. Está na moda chamar as pessoas abençoadas. Não é? Já percebeu isso aí? Só que em 1997 éramos apenas 4 ministérios. 1997 éramos apenas 4 ministérios. Não existia... Alô, me permita, não quero uma medalha, não quero nada disso. Mas você sabe de onde que veio a frase glória a Deus pela sua vida? De mim. Porque no Brasil ninguém falava. Você sabe de onde que veio a frase anjos em seu favor? De mim. Porque no Brasil ninguém falava essa frase. Não existia a frase glória a Deus pela sua vida. Essa frase não existia. Por quê? Porque o homem era um pecador, mesmo crente, mesmo evangélico. Então, como glória a Deus pela sua vida se ele é um pecador? Se ele não sabe nem estar salvo, se o diabo está na vida dele. Então não existia glória a Deus. Agora, passou a existir quando nós entendemos que em Cristo você está salvo, que você está batizado em Cristo, que você foi reconciliado, que você está selado com o Espírito Santo. Então, glória a Deus pela sua vida, por causa da graça. Mas isso não existia no Brasil. Abençoado, crente velho aí de 40 anos atrás, isso não existia. Cadê os crentes velhos? Não existia. Hoje está na moda, né? Hoje está na moda falar abençoado, chamar de abençoado. Cuidado com a moda. Nós temos um fundamento. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então, nós temos um fundamento. Não é moda, não. O Senhor conhece os que são seus. E os que estão debaixo do apostolado dará sinais e evidências. E então serão conhecidos do Senhor, dos anjos e dos homens. Os que estão debaixo do apostolado. Amém? Não é moda não, hein? Amém, abençoado? Não é moda não, hein? Sinais de quem está debaixo do apostolado. São 3. Primeiro sinal. Sabe qual? O mesmo modo de pensar. Filipenses capítulo 2. Se você encontra pessoas aí que falam que também crê na graça, mas fala que se não batizar não vai ser salvo, ele não está debaixo do apostolado. E a graça ainda não lhe foi revelada. A verdade é essa. Quer que eu fale de novo? Se você conhecer alguém aí que fala que também, nós também cremos na graça. Tem um pregador da lei, cadê o manezinho? Cadê o manezinho? Tem um pregador da lei lá de Mauá que falou que prega a graça igual eu. Mentira! Ele faz batismo, eu não faço. Ele fala, Deus te abençoe, eu não faço. Como que ele prega a graça igual eu? Então aqui não cola, não passa, tem um feltro. Não é moda, não é embalo, não é emoção. É fundamento. Paulo pôs o fundamento. Coríntios 3,10. Paulo pôs o fundamento, nós estamos sob o fundamento. Que fundamento que Paulo pôs? Cristo. Cristo em vós, quem está em Cristo, agora em Cristo. O fundamento é esse. Se ele pregasse igual eu prego, ele estava pregando, ensinando e vivendo em Cristo, que é o que ele não está fazendo. Ele é um pregador da lei. Sinais de quem está debaixo do apostolado. Vocês não podem ser confundidos. Colossenses 2, vede que ninguém vos engane. Igreja Batista da Graça, Igreja da Graça, Igreja Pentecostal da Graça, Igreja do Novo Testamento, Igreja do Novo... Você não pode ser enganado por frases. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Há sinais e evidências de quem de fato está debaixo do apostolado. O primeiro sinal, ele vai ter o mesmo modo de pensar de quem? De Paulo, que é o que lançou o fundamento da graça. Eu não estou falando de mim. De Paulo, Coríntios 3,10. Eu pus o fundamento, Paulo diz. Então, Filipenses 2,2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. O primeiro sinal, a primeira evidência de que alguém está de fato e de verdade debaixo do apostolado, ele vai ter o mesmo modo de pensar que o apóstolo Paulo. Só quem está entendendo. Está cheio de igrejas por aí. Igreja da graça. Vai lá ver se é graça. Não tem nada de graça, não tem graça. Desculpa, hein? Igreja Batista da Graça, não tem nada de graça lá. Porque se não batizar, eles falam que não vai ser salvo. Então não é graça. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2,8. Como é que fala que a Igreja Batista da Graça, se não batizar, não vai ser salvo? Se a salvação é pela graça, então está provado que não é graça, coisa nenhuma. Está claro ou não está claro? Está cheio. Está cheio nas avenidas, nas ruas. Está cheio. Está cheio. Igreja do Novo Testamento. Igreja da Nova Aliança. Aqui mais tem essas frases, né? Igreja da Nova Aliança. Igreja... É nada. Igrejas que conhecem a Cristo segundo a carne. Vamos batizar porque Jesus se batizou. Vamos subir no monte porque Jesus subiu no monte. Mas está escrito Novo Testamento, está escrito Nova Aliança, está escrito Tetelestai, está dizendo que é da graça. Eles nem sabem o que é isso, eles nem sabem o que é graça. Porque, na verdade, a graça é uma revelação que só Deus pode dar, ainda que esteja escrito na Bíblia. E a Bíblia fala sobre ela. A graça é uma revelação que só Deus pode dar. Você pode ler a Bíblia o dia inteiro. Quantas pessoas, crente velho, nunca viu Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. Quanto crente velho nunca viu Hebreus 2,14? Que o diabo foi aniquilado pela... Nossa, mas eu nunca vi. Mas onde é que você estava que você nunca viu? Estava cego. É ou não é verdade? Estava cego. Por quê? Por que Paulo orou em Efésios 1 para que tivesse olhos iluminados? Se todo mundo enxergasse, para que orar para que tenha olhos iluminados? Está claro ou não está claro que está cego? Por isso que não enxerga o Hebreus 2,14, não enxerga o Efésios 2,8. Não enxergar Efésios 2,8 é o cúmulo da cegueira. Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos. Está lendo, está vendo, mas não entende. Está lendo, está vendo, estuda na Bíblia, marca no caderno, mas não entende, não compreende, acha que é salvo pela graça quem aceitou Jesus. Isso é uma heresia. Por quê? Porque a salvação é pela graça, não é para quem paga alguma coisa. Porque presente não se paga. Romanos 11,6. Se é por graça, já não é por obras. Senão, a graça não é graça. Se a salvação é pela graça para quem se batizou, então a graça não é graça. Quem entendeu o que eu falei? Graça é o que Jesus fez. Ele morreu, Romanos 4,25. Pelos pecados. Então eu não tenho pecado. Por quê? Porque ele morreu pelos pecados. O que você fez? Nada. O que tem que fazer? Não dá para fazer mais nada, porque ele já fez. O que é graça? Romanos 4,25. Jesus ressuscitou para me justificar. Eu estou justificado. Não, eu já estou, pelo que ele fez. Graça é isso. Graça é o que ele fez. Agora, se ele fez e eu tenho que fazer também, então já não é graça. Isso é Romanos 11,6. Então a graça não é graça. Graça é o que Deus te deu em Cristo. Ele não deu pelo seu jejum, Ele não deu pela sua oração, Ele não deu porque você se esforçou. Ele deu em Cristo. Então, se Deus te deu algo em Cristo, isso se chama graça. Agora, se você está ajudando Deus, então não é graça. O ladrão na cruz foi salvo pela graça. Quando eu mexo nesse assunto, esse assunto, cadê a Cida? Esse assunto aí, Cida, a Cida presta muita atenção quando eu estou pregando. Esse assunto aí, Cida,
ele é meio áspero, desce na garganta enroscando. Sabe por quê? Porque é fácil ler Lucas 23, 43, que o ladrão da cruz, que você não conheceu ele, foi salvo pela graça. Ele está distante de você. Ele está longe de você. A coisa mais fácil do mundo é você entender que o ladrão da cruz foi salvo pela graça. Claro, você não conheceu ele, você não viu ele, ele não te roubou nada, ele não te assaltou, ele não cometeu nenhum delito com você, ele não te prejudicou. Então o ladrão da cruz é fácil você entender e aceitar que ele é salvo pela graça. Agora, eu quero ver você entender o ladrão que passou no Datena ontem, o ladrão que passou no Aqui e Agora, o ladrão que passou no Ratinho, o ladrão que passou na Rede Globo. Porque ladrão é ladrão e graça é graça. Se o ladrão da cruz foi salvo pela graça, o ladrão de hoje também é salvo pela graça. Ou aquele foi salvo e esse já não é. Será que você entendeu a graça mesmo? Não falei que enrosca? Não falei que é meio áspero esse assunto? Porque o ladrão da cruz está longe. Cida, ele está mais de 2000 anos longe de você. Você não sabe nem, você nem imagina a aparência do ladrão da cruz. Você não sabe se ele roubou galinha, você não sabe se ele roubava carro, se ele roubava moto, se ele roubava ônibus, se ele roubava avião. Você não sabe, você só sabe que ele era um ladrão criminoso. E foi salvo pela graça. E você lembra dos ladrões de hoje? Ou os ladrões de hoje não é salvo pela graça porque não merece? Ah, os de hoje não merecem, né? E aquele merecia? Você conhece a graça mesmo? Tá vendo? Hã? Tá vendo como o negócio choca? O ladrão da cruz é fácil, né? Você nunca viu ele, né? E o ladrão que você vê? E o ladrão que você está do seu lado? E o ladrão do seu dia a dia? Você fala também que ele é salvo pela graça? Ou só o da cruz que era salvo pela graça? Então que graça que você está crendo, hein? Eu recebi a graça. A graça não faz acepção de pessoas. Segundo Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, daquele tempo e deste tempo, porque a graça é a mesma. Você pensa que é fácil aceitar isso aqui? Hã? É fácil? É fácil aceitar esse evangelho que eu estou pregando? O da Bíblia é fácil, porque está no papel. O da Bíblia está lá longe. Está me entendendo, Rosália? O evangelho da Bíblia, Rosália, está longe. Ele está 2000 anos atrás de você. E o evangelho de hoje? Porque o ladrão lá é ladrão hoje. E a graça lá é graça hoje. O Jesus lá é o Jesus hoje. Deus lá é Deus hoje. Então é preciso o quê? Evidência de estar debaixo do postulado. Primeira evidência, ter o mesmo modo de pensar. Está claro aí ou não está claro, Igor? Está claro? É fácil. Por isso que o sistema não aceita a graça. Porque o Batista até fala que crê na graça. Mas a graça de 2000 anos atrás. Essa graça eles falam que crê. Mas a graça de hoje eles não crê. Por quê? Porque eles vão olhar para o ladrão, vai conhecer o ladrão segundo a carne e vai falar o quê? Não, ele não vai ser salvo nunca, porque ele é um ladrão. Não é isso? Mas o de Lucas 23 era o quê? Não era um ladrão também? Vocês estão entendendo? Então a graça ela é atemporal. E se a graça foi e é fora do seu tempo, para sempre, eterna, se ela é atemporal, por isso que Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque a graça é atemporal, ela é para sempre. Você precisa entender isso. Você precisa ver assim. Você não pode crer numa graça teológica. Vou falar de novo. Você não pode crer numa graça teológica, uma graça que você estudou na Bíblia, que você leu. O ladrão da cruz não tinha Bíblia, tá? Só para te lembrar. Amém? Você não pode moldar uma graça para você crer. Está me entendendo onde eu quero chegar? Você não pode criar a sua graça. Ah, então eu creio na graça. Você moldou uma graça do modo que você aceita. Até aqui você aceita. Mais que isso, não. Olha os sinais do apostolado. Tem que ter o mesmo modo de pensar de Paulo.
Paulo não conhecia ninguém segundo a carne. Se você está conhecendo alguém segundo a carne, então você já não está debaixo do apostolado. Ainda que você está ouvindo a graça. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A graça é uma coisa, o apostolado é outro. Por favor, está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Diga bem forte, o que é a graça? É o que Deus fez em Cristo. Isso é a graça. Diga, o que é a graça? O que Deus fez em Cristo. Isso é a graça. Diga, o que é o apostolado? É o ensino do que Deus fez em Cristo. O que é a graça? Romanos 4:25 fala da graça. Jesus morreu por nossos pecados. Isso é a graça. Mas Paulo ensinou, então é apostolado. Alô? No mesmo texto está a graça e o apostolado. O que é a graça? Romanos 4:25. É Jesus ter morrido por nossos pecados. Isso é a graça. E o apostolado é o quê? Paulo está falando isso agora. Ele está ensinando, já é apostolado. Por isso, Romanos 6,17 diz que nós fomos entregues a uma forma de doutrina. Não existe Deus continue te abençoando. Não existe Deus continue te abençoando, porque Deus não continua morrendo. Você já ouviu aquela frase? Que Deus te abençoe cada vez mais. Já ouviu essa frase? Então seria que Jesus continue morrendo cada vez mais. Deus não... vê se você não entender isso, então você não está debaixo do apostolado. Há quantos anos você ouve a graça? Se você não entendeu o que eu vou falar, é um sinal que você não está debaixo do apostolado. Você só está ouvindo a graça. Estar debaixo do apostolado é estar crendo no que Paulo ensinou, no raciocínio. Olha lá, primeiro, mesmo modo de pensar. Olha lá, cadê o primeiro? Olha lá. Sinais de quem está debaixo do apostolado. O mesmo modo de pensar. Pensar de quem? De Paulo. Como é que Paulo pensava? Que nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Que quem está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Que Deus nos reconciliou em Cristo. 2 Coríntios 5:18. Então, eu estou pensando como Paulo. Então eu estou debaixo do apostolado. Quem está entendendo? Se eu não concordar com os ensinos de Paulo, Romanos 6,17, que é uma forma de doutrina, então eu não estou debaixo do apostolado. Ah, pastor, então não estou salvo? Irmão, eu falei isso. Uma coisa não tem nada a ver? Está claro ou não está claro? O assunto aqui não é salvação, porque você é salvo, sempre salvo. Entendendo ou não. Está claro? A salvação não tem nada a ver com o apostolado, hein? Diga, o apostolado é uma forma de doutrina para a igreja crer e viver. E aí nunca mais vai ser enganado por campanha, por corrente, por lobo disfarçado em ovelha, porque está debaixo do apostolado, por favor. Nunca mais vai ser enganado. É bom você escrever isso. Quem está debaixo do apostolado não é enganado. Colossenses 2:8. Vede que ninguém vos engane. Quem está debaixo do apostolado não cai em conversa fiada. Ah, Jesus voltou no ano 70. Mentira, porque o apostolado não diz isso. Eu tenho autoridade para falar. Eu tenho conhecimento para falar isso aí. Eu tenho ousadia para falar. Por quê? Porque o apostolado não diz isso. O que o apostolado diz? O apostolado diz, 1 Tessalonicenses 4, que o Senhor descerá do céu, então ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, os que estiverem vivos serão... O apostolado diz isso. Mas falaram lá que ele voltou. Não, mentira, porque o apostolado não fala isso. Eu estou debaixo do apostolado. Se tem alguma coisa errada, é o apostolado, não eu.
Por quê? Romanos 6,17. Eu estou crendo nessa forma de doutrina na qual fui entregue, que é o apostolado, que Deus deu a Paulo. Então, se eu estiver enganado, Paulo estava enganado. Se eu estiver crendo errado, Paulo estava crendo errado. Eu estou debaixo do apostolado. E se Paulo estava crendo errado, então quem enganou Paulo? Deus? O Espírito Santo? Não. Quem está errado é essas falsas interpretações, que está fora do apostolado. Não é fácil e simples entender isso? Por isso, Romanos 14,5, Paulo disse, o que Paulo falou em Romanos 14,5? Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria consciência. Romanos 14,5. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria consciência. Eu estou, porque eu estou crendo no que não está escrito. Ninguém pode me censurar. Ninguém pode me chamar de herege. Ninguém pode falar que eu estou crendo no que está escrito. Se eu tiver errado, está errado quem escreveu, não eu. Consegue entender? Agora, quem sai do apostolado e traz extras interpretações, esse está errado. Primeiro, porque o que diz não está escrito. É uma dedução, é uma interpretação. Dedução, não revelação. Dedução, é uma tese. É igual você criar um foguete e achar que o foguete ele vai dar 3 voltas na Terra. Quantas vezes você testou o foguete? Nenhuma. Mas eu estudei aqui, ele vai dar... irmão. Então vai você e sua mãe no foguete. Eu não vou. Tem coragem de entrar no foguete? Não, mas eu sou engenheiro, 45 anos, 80 anos que eu estudei. Quantas vezes você foi no foguete? Não fui nenhuma, mas pelo estudo que eu fiz, pelos cálculos, não tem como errar. Quantas vezes você foi? Nenhuma. Tese. Estou te explicando o que é tese. Isso é uma tese. Está entendendo? Tese. A pessoa estuda, calcula. Você não viu nos Estados Unidos? Colocaram 16 pessoas no foguete e vamos lá. E soltaram o foguete. E... pá, morreu todo mundo. Claro, o foguete nunca tinha ido. Tese, cálculos, feito não por Deus, por seres humanos. Quem está entendendo? Segunda evidência, segundo sinal de quem está debaixo do apostolado. Escreve aí, Igor, por favor. Olha lá. Isso aqui é o mais importante, ó. Ou um dos mais importantes. Eu separei 3. Ó, imitadores de Paulo. Segundo, sinais de quem está debaixo do apostolado. Primeiro, olha lá, ó, o mesmo modo de pensar. Segundo, a pessoa é imitador de Paulo. Ah, mas você é puxa-saco de Paulo. Não, irmão, não seja carnal. Ah, mas você é idólatra. Irmão, não seja carnal, não tem nada a ver com idolatria. Ah, então Paulo é o teu Senhor. Irmão, já não seja ignorante. Aí já é outro assunto. Não tem nada a ver com Paulo ser o meu Senhor. Tem a ver com o que está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 1. Não tem nada a ver com idolatria, com a Paulo. Não tem nada a ver com Paulo é meu Senhor. Nada disso. Meu Senhor é Jesus Cristo. Mas Paulo, como o apóstolo dos gentios, escreveu em 1 Coríntios 11, versículo 1, o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Posso falar uma coisa? Olha o tamanho da Bíblia. Nunca ninguém falou essa frase. Nem antes da lei, Abraão, Isaac e Jacó. Nem na lei, Moisés, Davi, Salomão. E nem depois da lei. Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos e todos. O único que falou, Paulo. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o único. E a primeira vez que falou, Paulo. Que ousadia, hein? Porque ele recebeu autorização para falar isso, né? Ele não falou para mim. Ele não falou para 2, para 3, para 4 pessoas. Ele falou para a terra, para a igreja na terra. Igreja, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Em outras palavras, Paulo é o nosso exemplo de cristão. Não é para você imitar Jesus de Nazaré.
Senão você tem que parar na cruz. Ah, Jesus se batizou, vou batizar também. Ah, Jesus subiu no monte, vou subir também. Então, Jesus morreu na cruz, eu vou morrer também. Ninguém fala isso, né? Então não é para você imitar Jesus de Nazaré. Não é para você imitar João, não é para você imitar Tiago, não é para você imitar Moisés. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Você tem uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ler. Me encontra alguém na Bíblia que disse ser de meus imitadores. Ninguém. O único. O primeiro. Paulo. E não foi só essa vez. Vamos lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, verso 17. Aqui ele foi mais claro. Filipenses 3,17. É o segundo item. Sinal. Evidência de quem de fato está debaixo do apostolado. Você não pode ser Maria vai com as outras, né? Você não pode ficar crendo em qualquer um. Você não pode ser papagaio de herege, ficar copiando e colando no Facebook. Você não conhece a pessoa, você não conhece a índole, você não conhece o chamado, você não conhece o ministério. Você não conhece a pessoa. Está cheio de cachaceiro aí pregando a graça. Você sabia disso? Está cheio de promíscuo dizendo que é pregador da graça. Está cheio. Não é um ou dois, não. Está cheio. Em adultério, cachaceiro. Está cheio. Tá bom? Falei. E aí? E às vezes você é um papagaio de herege, não conhece a índole, não conhece o ministério, porque a maioria nem ministério não tem. São pregadores virtuais. Não tem uma igreja, tem seguidores. É diferente, irmão. Apenas números na internet. Não existe uma igreja reunida, congregada. É só uma filosofia cristã de um paroleiro via internet. E aí você vai seguindo cegamente. Não conhece a pessoa, não conhece a índole, não conhece o chamado, não conhece a história, talvez nunca viu na vida. É só um papagaio de herege, fica só copiando e repetindo o que o herege está falando. Aí é muita insensatez também, né? Mas eu não posso salvar o mundo, né? Espero que você me entenda. Filipenses 3,17. Olha o que Paulo diz. Filipenses 3,17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo. O que eu falei aqui? Que Paulo é o nosso exemplo de... Falei que Paulo é o nosso... Não estou falando besteira, tá? Eu falo o que está escrito. Filipenses 3,17. Irmãos, sede meus imitadores. Em outras palavras, imitem a mim. É isso que ele está falando. Em outras palavras, façam o que eu faço. Em outras palavras, orem como eu oro, preguem como eu prego, e ministrem como eu ministro. É isso que ele está falando, para você imitar ele. O Espírito Santo está mandando falar algo. Para os pastores, pastoras, para os pastores. Os pregadores erram o alvo, os pastores erram o alvo quando querem fazer diferente. O negócio é tão simples que eles erram. Quando? Quando querem fazer diferente. Quando, na verdade, só teriam que imitar. Mas há uma fortaleza, né? Para isso eu já fiz aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho o antídoto, tá? Há uma fortaleza, eu já conheço a fortaleza. Eu vou imitar. Mas é para você imitar! Não, vou imitar. O que vão pensar? Mas é para você imitar. O certo é imitar, não é para você fazer diferente. O pregador erra quando ele faz diferente. E isso é uma fortaleza. É para você imitar. Fazer igual. Está claro ou não está claro? É tão simples que os pregadores erram. Eu estou vendo os pregadores errar. Porque não imita. O que Paulo disse em 2 Coríntios 11? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de algum modo sejam corrompidos o vosso entendimento e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É tão simples que os pregadores erram. De tão simples que é. Por quê? Não, eu vou imitar.
que vão pensar de mim? Mas é para você imitar, pelo amor de Deus. Cumpra, obedeça. Receba a graça e o apostolado e obedeça a fé. É para você imitar, é para você fazer igual, para ter o mesmo modo de pensar, o mesmo entendimento, a mesma fé, a mesma visão. É para você imitar. Essa é a graça e esse é o apostolado. Não é para você fazer diferente. Mas uma soberba carnal faz o pregador e a pregadora fazer diferente. E esse fazer diferente é sair do apostolado. Não acredito, mano. É tão fácil, tá me entendendo? Mas aí caracteriza a fortaleza. É aí que fica evidente a sutileza da carne. Quando eu digo carne e orgulho, soberba. Não precisa fazer assim para dizer que é soberbo e orgulhoso. É sutil. Colossenses 2,8. Vãs sutilezas. Não, vou imitar. A pessoa não fala com a boca, mas fica aqui. Ó. Vou imitar. O que vão pensar de mim? Mas Coríntios 11,1 diz para você imitar. Filipenses 3,17 manda você imitar. Vamos destruir essa fortaleza em nome de Jesus? Amém. É para você imitar. Levante a mão direita, feche os olhos e diga: não é para eu fazer diferente. É para eu imitar. Eu tenho que imitar o apóstolo. Diga: está escrito. Eu tenho que imitar. Uma fortaleza me faz pensar diferente. Mas está escrito que eu tenho que imitar. Diga: eu tenho que imitar. Amém? Amém? Por isso que o MGA é um ministério diferente. Por quê? Porque todos os ministérios, até os que pregam a graça, não imitam. Eles querem fazer diferente, eles querem ser exclusivos. E eu imito. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Você não tem visto aí no culto profético? Você não tem visto aqui quando há um mover aqui no ministério? Eu estou fazendo o que Paulo fazia. Estou literalmente imitando. Ou como você acha que era? Ou como você acha que era? Como você acha que era? Você acha que Paulo estava lá num velório? Irmãos, nessa noite. Paulo mandava chumbo, irmãos. Caía fogo do céu. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres. Irmão, era manifestação do Espírito. Não era só teoria, não. Amém? Sinais de quem está debaixo do apóstolo. O Espírito Santo está mandando falar para os pastores do MGA, todos, sem exceção. Pastores do Ministério Apostolado no Brasil. Cuidado para não estragar o nosso ministério, tá? Ficar só com conversinha, só lendo a Bíblia. Cuidado, tá? Para todos os pastores do Ministério Apostolado. Cuidado para não religiosizar o nosso ministério. Fazer dele uma religião em graça, só lendo a Bíblia, e só ficar lendo a Bíblia, e lendo o versículo. Cuidado para não estragar o ministério, graça e apostolado. Cuidado para não estragar. Porque Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso quer dizer que tem que andar os dois juntos, lado a lado, não só letra. Escritura e poder. Paulo disse: olha, para que a fé de vocês não se apoiasse na minha sabedoria, mas no poder de Deus. Então cuidado para não estragar o ministério apostolado, que é diferente de todos os demais da face da terra. Se eu não estiver aqui num culto de oração, vocês têm visto como que eu faço o culto de oração. Não é para vocês fazerem diferente. As pastoras, não é para vocês fazerem diferente. É para fazer igual. Se eu morrer, se eu viajar, sei lá, se eu não tiver, é para fazer igual, porque eu estou fazendo igual Paulo.
Não é para mudar nada. Porque se mudar, vão perceber, hein? E aí as pessoas começam a não vir mais. Porque não é que eles querem um apóstolo. Eles querem a unção do apóstolo. Não é o apóstolo que é importante. É a unção. E essa unção já foi dada para todos. É só você imitar. Que ela se manifesta. Amém? O meu maior medo é o MGA virar uma religião. Nossa, você não sabe o medo que eu tenho. O louvor virar um cântico de velório, o culto virar um velório. Nossa, eu tenho medo disso, vocês nem imaginam. Falei. Porque o MGA não nasceu assim. E o MGA não é assim. E não é isso. 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Isso é o MGA. Reino de Deus e poder. Palavra e poder. Palavra. Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Amém? Sinais de quem está debaixo do... O problema é que não imita, né? Quer fazer diferente? As pessoas vão perceber que está diferente. Porque eu ponho fogo. Se ao invés de pôr fogo, colocar água, as pessoas vão perceber. Falei. Sinais de quem está debaixo do apostolado. Primeiro, diga o mesmo modo de pensar. Segundo, diga imitar Paulo. E para terminar o terceiro, ó, diga comigo, a linguagem. Ou seja, o que se fala, né? Vou dar uma dica. Você vê alguém aqui dizendo, Deus te abençoe, irmão. Você vê? Estou só dando um exemplinho básico, né? Você não vê Deus te abençoe. Você não vê ninguém falando aqui, irmãos, o inimigo essa noite. Você vê alguém falando? Irmãos, o diabo está se levantando. Você vê essa frase? Então, sinais de quem está debaixo do apostolado. Diga comigo, a linguagem. Vamos lá, para terminar essa ministração. Tito, do ladinho de Hebreus. Tito, capítulo 2. Do lado de Timóteo. Tito 2. Tito 2. Irmãos, vê se vocês entendem aí, principalmente os pastores. Eu recebi uma incumbência. E os pastores, por consequência, também. Qual a incumbência que eu recebi? Não deixar a peteca cair. Peteca esta que estava na mão de Paulo. Tá? Paulo estava com a peteca. Pela graça sois salvo, o diabo foi aniquilado. Então a peteca não caía. Paulo morreu, passou para Timóteo. Timóteo morreu, foi para Tito. E blá, 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 até que chegou em mim. Mas eu não vou ficar para sempre. Né? Não deixa a peteca cair. Amém? Amém? Tito capítulo 2, verso 1. Se eu não tiver num culto de oração aqui, as pastoras... Está tudo na internet, é só assistir de manhã e vem fazer à noite. Vai que não lembra mais como que é, né? Vai que não sabe, sei lá. Falei, tem que falar. Eu preciso falar. Porque eu... 2 Coríntios 11, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Você me entende? Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado como uma virgem pura a um marido, a Cristo. É o meu zelo que eu tenho, é esse. Você é louco, meu. Se eu morrer e cair a peteca, eu volto, meu. Você é louco. O MGA não pode ser essas igrejas que existem por aí, não. O MGA é um mover de Deus na terra. Tito 2, 1. Vamos terminar. Sinais de quem está debaixo do apostolado. Diga comigo, o mesmo modo de pensar. Diga, imitador de Paulo. E o terceiro, diga, a linguagem. Diga, o que se fala. Olha lá, ó. Tito 2, 1.
Olha o apostolado de Paulo para Tito. Ó. Eu sou Tito, você é Tito. Olha o que Paulo disse. Ó. Tu, porém, fala. É para fazer o quê? Fala. É para falar ou para ficar quieto? Fala. Ô Rosália, essa é a unção do MGA. A simplicidade de crer no que está escrito. Sem teologia. Não, sabe o que é? É porque aqui o texto... Para de palhaçada, mano. Está escrito fala. Crie, por isso falei. Então no MGA não tem essa teologia humana, não tem o dedo humano, o homem não põe a mão, não põe a colher. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, sou eu, Senhor, nós cremos como diz a Escritura. Porque mudaram por aí, né? Mudaram por aí. Olha como que é simples. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que a sã doutrina diz? Que Deus nos abençoou em Cristo. Então nós já estamos? Então você não vai falar Deus te abençoe. Você vai falar como convém à sã doutrina. Não é fácil? O que diz a sã doutrina? Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Então você não vai falar nunca, né? Irmão, o diabo se levantou esses dias aí. Hã? Mas não é o que os evangélicos falam? Porque não crê no evangelho. Diferente de nós. Diga pela fé, nós cremos no evangelho. Diga, nós cremos no que Jesus fez. Diga, eu devo falar. A sã doutrina. Diga, o apostolado. Então, quando você no seu dia a dia fala o apostolado, opa, deixa eu ver. Está debaixo do apostolado, hein? Como é que você sabe? Olha lá, olha lá, o mesmo modo de pensar. Olha lá, imitando Paulo. Está imitando Paulo igualzinho, até parece ele. Nossa, eu lembrei de Tito 3. Olha, eu lembrei aqui de Efésios. Está imitando Paulo. Olha a linguagem. Então eu posso dormir em paz, porque são 3 sinais, 3 evidências de que a quem ou aqueles que receberam a graça estão debaixo do apostolado. Eu posso dormir em paz. Alô, Tito 2:1 para terminar. Fala o que convém à sã doutrina. Olha o verso 8 para terminar. Tito 2:8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o diabo, o adversário. Quem que é o adversário? O adversário é os evangélicos que perseguem a gente, que fala que não é bem assim. Tem outro adversário? Você mostra para o pastor da lei e ele fala que não é bem assim? Aí ele começa a me perseguir? Quem que é o adversário? Vai falar que o diabo que é o adversário? O adversário é o sistema. Está claro ou não está claro? Olha lá, Tito 2:8. Tito 2:8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Porque, de fato, nós estamos debaixo da graça do apostolado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Me dá um sinal aí quem entendeu a ministração, hein? Diga comigo, existem sinais de quem está debaixo do apostolado. Diga, tem o mesmo modo de pensar. Diga, é imitador de Paulo. Diga, a mesma linguagem. Está claro ou não está claro? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, graças te dou por essa noite. Hoje nós te louvamos mais uma vez, te adoramos. E bem-aventurado quem te louvou. Eu te louvei, eu te exaltei, eu te glorifiquei, eu te reconheci mais uma vez em minha vida. Louva a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado por esta igreja, por esse ministério. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela prosperidade. Obrigado pela sua graça que chegou até nós. Obrigado por nos ensinar a estar posicionado debaixo do apostolado.
Graças a Deus por cada um que está aqui. Nós te agradecemos. Que essa semana seja maravilhosa, cheia de ministração de anjos em nosso favor. Que todas as coisas colaborem para o seu bem. Romanos 1,5. Receba a graça e o apostolado. Dê a Deus, dê ao Senhor, aos anjos e aos homens sinais que você está debaixo da graça, sinais que você está debaixo do apostolado. Isso é para o seu próprio bem, porque os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por Jesus Cristo. Se você tem recebido a graça às quartas, aos domingos, já faz aí um tempo, então que vocês reinem em vida. Haja anjos em seu favor, para a glória de Deus. Amém? E que todas as coisas colaborem para o seu bem. Amém? E graça e paz. Amém? Amém. Fala para o seu irmão aí, ó. Graça e paz. Eu estou debaixo da graça do apostolado.